Fala. Tá me vendo aí? Tá me ouvindo? Opa! Aí! E aí, Cá. professor Kleber? Fala. Como é que tá? Beleza. Vamos aqui. Deixa eu botar um fone aqui. Você tá me ouvindo bem? Tá? O pessoal tá Estou te ouvindo bem. captando a mensagem. Opa! E aí, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, tô tranquilo. Massa. Tô tentando me ajeitar aqui, que é a melhor posição, sei lá. Tá bom. Pronto, fica à vontade aí. Como é que tá as coisas aí? Muito quente aí? Tá esfriando? Aí não esfria, né? Aqui tá um pouco frio, sim. Tá friozinho. Tava um sol de sexta-feira, mas de sábado pra cá tá chovendo, tá um clima ameno. Tá muito bom. E aí no Reino Unido? E já tá quase 11 horas da noite aí, né? 11 horas. Começando a esquentar. Cara. Mas pra mim tá bom, 11 horas é uma criança. Sou um cara noturno, então leio à noite, que é o horário que eu tenho, né? Muito bom. Deixa eu colocar aqui o tema fixado aqui. Isso aí, você grava, né, isso aí, né? Eu nunca fiz live assim com alguém no Instagram. Grava. Beleza. Deixa eu ver aqui. Fixar comentário. Pronto. Dossiê intelectual, boa noite. Dá um likezinho aqui. Eu gravo e aqui eu fiz com o Marlon, tá lá no canal no YouTube, já coloquei lá. Essa aqui também. Vai também para lá. Vai ficar aqui gravado e lá também. Ótimo. Tá bom. E aí, cara, primeiramente queria te agradecer pelo ter aceito o convite aqui, desse bate-papo. A gente já teve aquela conversa, né, aquela aula na Frater, aquela aula que você deu excepcionalmente, foi uma aula muito boa. E agora eu vim aprender um pouco mais com você. Vamos lá, vamos falar. Eu acho que você que lidera, eu vou falando. Você que ia perguntando, porque começar do nada assim, tem que ver o que você quer que eu fale. Não, eu queria que tu se apresentasse aí pro pessoal, né, para quem tá chegando. Porque a gente como eu já acompanho, eu acredito que o pessoal que segue aqui também te acompanha, mas pode ser que posteriormente alguém venha ver e não te conheça, né? Claro. Bom, me chamo Kleber, né? Hoje eu moro no Reino Unido, mas eu sou do sul do país, fui professor eu me formei em Direito, né? Assim, tirei OAB, advoguei um bom tempo, as caminhadas sofridas da advocacia. Disso eu não sabia, tá vendo? Oi? Disso eu não sabia. Eu fui advogar, assim, tem OAB ainda, né? Não perdi, então não me mandaram embora. Mas eu advoguei. Assim, eu comecei estudando filosofia, assim, eu conto um pouco lá no meu podcast, acho que eu mencionei também no canal do YouTube lá com vocês, mas eu comecei a estudar filosofia por conta, por um momento da minha vida que eu descobri na biblioteca pessoal do meu pai, os livros de história do pensamento, que era da editora Abril ainda. Caramba! Era da editora Abril, isso foi em 1999. Tem uma ideia, rapaz, ficando velho demais. 23 anos atrás. Então, eu estava estudando na época para o vestibular. Sim. E na época não existia ainda filosofia no vestibulares e nem no ensino médio, né? E eu estava fuçando lá, peguei um livro de História do Pensamento, comecei a ler, assim, e aí fui lendo a passagem dos mitos, aquilo eu achei, que fabuloso isso aqui. Aí começou os pré-socráticos, né? E aquilo despertou para a filosofia, né? E eu comecei a ler, cara, eu devorei, eu lembro que eu fiquei lendo, a primeira vez que eu li,
eu comecei a ler, né, eu acho que era, sei lá, umas 7 horas da noite, assim. Eu tinha tomado um cafezinho, comido alguma coisa, feito um lanche lá. Daí eu tava lá mexendo nos livros, porque assim, eu comecei a criar um hábito de leitura já desde os 14 anos, assim, os 15 anos. Mas eu nunca tinha lido filosofia, né? Eu lia muita literatura cristã, sobre a vida cristã, né? Sim. Assim, num lar cristão, então eu tava buscando, assim, um crescimento, assim, né? Espiritual, vamos dizer assim. Então eu lia muita literatura cristã, li vários, assim, puritanos, todas aquelas coisas, assim, que a gente lia. Então eu Sim, já sim. tava no caminho, assim, da teologia, vamos dizer assim, né? Daquela teologia do pietismo cristão, vamos dizer assim. E aí eu descobri esses livros de filosofia. Eu lembro que na primeira vez que eu achei o livro, comecei a ler, assim, aquilo me pegou de uma forma que eu acho que eu nem me dei conta do horário. Eu passei horas lendo, assim, horas lendo, até a noite, assim, bem tarde, assim. E no outro dia, de novo, já comecei a ler mais e mais. E nessa época eu estava ainda em dúvida o que fazer, né, para vestibular. Então eu acabei escolhendo direito. Eu acho que a gente vai meio assim por. Na época eu poderia ter escolhido, eu fiquei na dúvida, faço direito, faço psicologia, né? Não sei porque eu acabei escolhendo direito. Hoje eu vejo assim, eu devia ter escolhido psicologia, que é a área que mais se encaixa comigo, assim, a personalidade. Mas mesmo assim eu fiz o direito, me formei em direito em 2004, final de 2004, e no final eu passei praticamente toda a minha graduação em direito estudando filosofia. Autodidata, né? Assim, estudando filosofia. Até eu ficava assim, Sim. será que eu deveria... Porque eu fazia numa universidade particular. E daí eu ficava pensando, poxa, talvez eu vou fazer filosofia, né? À noite, porque eu estudava à noite, fazer filosofia, ou poderia mudar para de manhã e fazer filosofia à noite. Mas acabei não fazendo. Podia ter feito, mas não fiz. Mas eu estudei sozinho por conta. Estudando filosofia, sozinho. Não tinha ninguém para conversar, era uma frustração, cara. Chato isso, né, cara? Chato Não demais. não tinha Instagram, não tinha esses grupos, não tinha. Eu não lembro, acho que já tinha Orkut, não lembro também se tinha, ou veio depois, eu acho que nem tinha ainda. Foi quando? Em 99, nessa época? É, Foi isso? 2000, acho que nem tinha. E Eu acho que já tinha. E o Orkut acho que já estava começando, eu se acho eu que não o me Orkut engano. começou lá por 2003, por aí. Eu acho que. Mas eu lembro que eu comecei estudando filosofia por conta, assim, então eu levava os livros de filosofia na faculdade, porque eu não aguentava aquelas matérias muito técnicas do direito. Então, assim, eu passei, para mim, fazer direito foi uma via crucis, assim, sabe? Não sei porque que eu fui até o Sim, fim, devia ter parado, ter feito outra coisa, mas, tô fazendo, vamos ir. Então, assim, mais engraçado que depois que eu me formei, aí eu acabei, assim, advogando mesmo, tirei OAB, tudo, e aí fui tentar ver se fazer um pouco legal, de cara. dinheiro. Mas, assim, Importante, né? Muito importante isso. é, mas eu acho que eu fui, assim, eu lembro que eu lia filosofia, comecei a ler também na época psicanálise, a gente lia tudo, né? Daí, nessa época eu acabei descobrindo Nietzsche, foi a época que eu li muito Nietzsche, eu li tudo do Nietzsche. Tudo. O Nietzsche passava Caramba. horas lendo. Até o Marlon brincou lá na última live, falou que o Nietzsche enrustido. É, eu lembro disso. E é verdade, eu acabei lendo muito Nietzsche. Só que assim, eu nunca. Não fiquei nas neuras que o pessoal tem, assim, né? Porque eu lia como filósofo e os insights que ele fazia e que era impressionante. Mas nunca. Então eu fui lendo tudo de filosofia que me apresentava na frente, né? Nietzsche, no caso, eu fui capturado pela força da linguagem, né? O Nietzsche ele tem uma capacidade de, de expressão, assim, em poucas palavras, colocar com muita Uhum. força algumas coisas, né? E que mexe com você, que choca, né? Assim, que faz você ficar assim, nossa, isso aqui é fantástico. Mas então assim, eu passei lendo várias filosofias, então eu lia tudo, né? Então, assim, meu pai também tinha a coleção Os Pensadores, porque meu pai, como ele é teólogo, professor de teologia, tá? E também Sim. ele também é psicanalista, então quando eu nasci ele já era psicanalista, já era professor de teologia, e era pastor também.
Então eu cresci, meu pai é um leitorado, então eu nasci no meio dos livros, né? Um monte de livro. Mas ele nunca me forçou a ler nada, nem nunca falou de fazer. Eu, quando comecei a descobrir filosofia, daí eu conversava com ele. Então ele já tipo, me dava um feedback assim. Mas eu acho que ele nem lembra, muita coisa ele nem lembrava mais. Eu que comecei a trazer, olha, tô lendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daí eu comecei a ler Nietzsche, eu falei, olha, pai, tô lendo isso aqui, Nietzsche, olha. Aí ele começou a ler Nietzsche também. Mas essa tua curiosidade foi por você mesmo, né? Foi Que espontânea. despertou isso aí. Foi, assim, uma descoberta de um livro na estante. Daí, como ele tinha a coleção inteira dos pensadores, que é o W também, daí eu comecei a ler os pensadores. Então, eu lia sempre as introduções que se faziam nos pensadores. Então, eu ficava lendo e ia lendo todos os filósofos. Então, eu lia avidamente. Eu não tinha ninguém para conversar. Então, eu ia para a igreja... Puxa, eu tava lendo, cara, eu li uns negócios assim, loucos. Os caras falaram, nossa, eu não imagino que eu tô lendo. Né? E aqueles papinhos assim, sempre, né? Você começa a ver que você, puxa, eu tô vivendo no outro mundo. Tipo assim, você desperta em outra realidade. Sozinho. Te entendo demais. Aí eu tinha uma época, uma namorada, eu tava conversando com ela de filosofia, ela, falei, caramba, não dá jeito mesmo, não tem nada. E virava, o problema é que, assim, o problema pros outros, né? Pra mim não, era a filosofia quando ela te captura mesmo, de uma forma que você começa a estudar e ler, e aquilo vai te consumindo, vira quase que uma obsessão no começo, né? Não sei se você teve essa experiência, porque eu quero ler o É assim mesmo, cara. É como se fosse desperta em você um certo fogo interior, vamos dizer assim, e que aquilo precisa de material para manter a combustão, né? Então, quando você começa a ter o contato, a curiosidade, né, daquilo que você acabou descobrindo vai despertando para outras e outras coisas. Então você fica naquela vontade mesmo, né? Apesar de não ter ninguém para conversar sobre isso, mas eu acho que a falta de pessoas para conversar é o que também te ajuda a ler mais outras coisas, né? Buscar outras coisas. Bom, no direito, assim como eu estava estudando filosofia, eu estudei filosofia do direito só no 5º ano, né? No primeiro eu tive aula de história do direito romano, eu tive um excelente professor, ele até foi procurador na Controladoria da União, depois em Brasília, mas eu tive vários professores bons assim, na época. Mas assim, como eu estudava muito filosofia, então as pessoas meus amigos vinham lendo, eu acabei dentro do curso mesmo, a referência, eu era um filósofo mesmo na sala, né? É engraçado isso aí, né? Então, e isso até os professores começavam a reconhecer, porque quando você começa a estudar filosofia, isso é uma verdade que o Nietzsche falava e é uma verdade assim na vida intelectual, vamos dizer assim. Quando você começa a ler realmente filosofia de uma forma que você se submerge naquele mundo, naquela linguagem da filosofia, quando você começa a entender cada vez mais, você vai desbravando, a tua inteligência ela transfigura. Né? Você começa a entender as coisas de uma forma diferente. E aquilo realmente você começa muda mesmo. O Nietzsche falava que a inteligência, a experiência, né, do intelecto, ela gera uma transfiguração. Isso é uma coisa que já vem da tradição filosófica, assim, não é só uma coisa que a gente falou, mas na tradição filosófica. Então, realmente o seu jeito de andar muda, tudo muda, né? Tudo em você fica diferente depois que a sua linguagem muda, a forma como você conversa. Então as pessoas no diálogo, elas percebem que você tem uma articulação diferente, mesmo se você não esteja falando de filosofia. Isso é uma coisa que o estudo da filosofia faz, né? Ela traz isso, assim, pelo menos é o que eu senti em mim, assim. Então, assim, eu tive essa experiência com a filosofia no curso de Direito, e aí você comecei se tornando uma referência, né? Então, acabei... Sim. Os professores, às vezes, vinham conversar comigo, falar, você estuda bastante filosofia, você é muito bom no Direito, não sei o quê. Então, assim, eles falavam, esse cara lê muito, né? Porque veio sempre com um livro, sempre tava lendo, né? Só eu fazia isso, eu era o único doido lá que tava com o livro. No meio da sala de aula, o professor estava lendo e o professor falando, deixa eu ver, que tá mais interessante aqui. Vou ficar lendo.
Mas assim, eu passei o curso e no final no 5º ano do direito, eu estava no 5º ano, eu fui convidado para dar aula, né? No ensino médio de filosofia. Não tinha nem a formação, me chamaram para dar aula. A escola não Pô, que achava legal, professor. cara. Então foi uma época assim que começou a surgir os cursos, a disciplina de filosofia foi colocada no ensino médio e no ensino Sim. fundamental. E não tinha professor, não tinha gente para dar aula, né? E meu pai estava dando aula nessa escola, daí ele teve que sair, daí a professora assim, eu preciso de um professor de filosofia, quem você fala? Meu filho, você entende mais de filosofia que eu, ele estuda mais que eu, isso aí, você pode colocar ele. Eu falo, tá bom, manda ele aqui. Eu fui lá, fui dar aula para os adolescentes, sabe? A primeira vez, assim, então, assim, a experiência, tipo, nunca tinha dado aula. Eu sempre fui um cara tímido, mas aí eu acabei enfrentando isso porque eu dominava o assunto, assim, já para dar para os adolescentes, eu ia conseguir ensinar. Falei, pelo menos eu tenho gente para querer me ouvir, quer dizer, não ia querer me ouvir, né? Mas pelo menos. Mas Tava... você já tinha uma certa plateia ali, né? Beleza, eu gosto da filosofia, estudo filosofia, vou me pagar para falar sobre isso? Oh. Falei, beleza, tô dentro. Só que O útil e agradável aí. Hã? O útil ao agradável, né? E é essa experiência de começar a dar aula de filosofia já no ensino médio, daí foi assim uma boa oportunidade, porque a didática que você tem que trazer temas às vezes complexos para didatizar aquilo, para ficar mais entendível, né, para os adolescentes, assim. E no caso ali, o que estava acontecendo é que a UEL, ali em Londrina, ela já estava começando a cobrar a filosofia no vestibular. Então, começou a se tornar uma necessidade pedagógica, né? Então, eles já começaram a colocar a filosofia não só no 3º colegial, mas era 3º ano do ensino médio, até colegial, termo já antigo, né? Mas desde o ensino médio, assim, já desde Sim. No caso, lá na escola, eles colocaram desde a 5ª série, então... Eu dei aula para alunos, assim, desde a 5ª série até o 3º, assim. E nunca parei de estudar, então foi assim. E depois disso, eu acabei sendo chamado para dar aula também nas universidades, na universidade ali mesmo, em Londrina, uma universidade particular. E acabei virando professor mesmo, virando uma vocação. Muito bom, cara, muito bom mesmo. É uma... E sobre essa tua questão aí em relação à filosofia, né? A gente vê hoje que a filosofia ela é um pouco utilitarista, né? E como é que foi sua ligação, né, com o direito e a filosofia? A filosofia ajudou a que você entendesse um pouco mais ou abrisse mais o leque do curso de direito? Sim, eu acho que eu acho que agora tinha filosofia do direito, né? Eu, por exemplo, fui ter aula só no 5º ano, pra você ter uma ideia. E eu achava que era colocar filosofia do direito e ética, né? No último ano só. No 1º ano eu tive introdução ao direito. E, agora, depois eu já via que alguns cursos já estavam mudando, colocando no 1º ano. Mas havia um desprezo até então da filosofia do direito, assim, porque o direito acaba sendo muito técnico, né? Acho que agora nos concursos está começando a exigir tudo, mas a filosofia ela me dava muito mais compreensão à estrutura jurídica, assim, por causa dessa articulação, principalmente com os princípios, porque o direito ele é baseado nos princípios, né? E a articulação dele tem que ser feita a partir dos princípios do direito, dos princípios gerais do direito. Então a filosofia me dava essa articulação, né? Para você pensar o direito de uma forma mais ampla. Mas por isso que isso acabava sendo sofrível, porque o direito que eu fui fazendo, que eu via, sempre era muito técnico, muito operacional. Né? É muito operacional. E isso me machucava por dentro um pouco. Assim. Mas depois assim, que eu fui trabalhar mesmo com a advocacia, uma amiga me chamou para trabalhar com ela, e eu fui aprender na prática.
porque daí você sente a força, a dureza da vida, né? No escritório mesmo, com direito, atendendo as pessoas. Nunca deixei isso da filosofia, mas aí você vê as pessoas, a luta pelo direito, pela busca da justiça, assim, acaba sendo interessante, sabe? Então, de uma Sim. certa forma, eu, assim, sempre gostei muito dessa coisa teórica, e a filosofia me atraía, e o direito, ele serviu para mim, não tanto a faculdade, mas a prática do direito, no trabalhar com o direito como advogado, a me colocar mais, mais centrado na realidade da vida. Muito bom, cara. E o direito ajuda muito você também a analisar factualmente as coisas, né? Então esse lado factual do direito, assim, trabalhar com evidências factuais, assim, para Sim. estabelecer o direito, né? Tudo isso, querendo ou não, ele faz parte de um processo, assim, da própria construção da filosofia, da análise epistemológica das coisas, para chegar a uma conclusão. Você tem que ter uma premissa e assim, dar a sequência uma peça jurídica processual, ela parte de certos princípios, né? Você tem um fato, e aí você vai ter um silogismo, vamos dizer assim, para você chegar pro juiz, né? E a própria análise, eu falava isso para os alunos quando eu comecei a dar aula de filosofia, o juiz, o que ele faz é o que tem uma análise dialética, ele pega ele vai vendo, investigando os dois lados, não é dar um embate só, mas é investigar aquilo que tem mais fundamento, para poder chegar a uma conclusão final, né? Por exemplo, parece até um pouco da dialética hegeliana, por exemplo, assim, né? A sentença tem uma síntese, então o direito ele me ajudou nisso, assim, nessa parte de olhar a realidade concreta da coisa, sabe? Da vida, assim. Você estava falando de Nietzsche. Eu vejo algumas páginas que tratam Nietzsche como alguém que não traz um certo valor filosófico, né? O que você acha disso aí? Olha, eu nadei bastante no Nietzsche. Depois eu saí e comecei a estudar outras coisas. Eu não fiquei assim, assim, imerso só no Nietzsche. Tem cara que vira nietzscheano, né? Eu acho que assim, esse negócio da filosofia, eu sou tomista, eu sou nietzscheano, isso aí pra mim é besteira, assim, sabe? Porque você não... Nem o cara é ele mesmo, tanto assim, sabe? Porque o cara não é... O Nietzsche não é nietzscheano, nem o Tomás aqui nem é tomista, o Aristóteles é aristotélico. Porque não é isso que é a atividade filosófica, né? Eu fui descobrindo isso, porque, por exemplo, eu fui fazer pós-graduação, depois que eu acabei direito, eu fui fazer uma pós-graduação em filosofia. Só que quando eu já estava já nos últimos anos de direito, eu já estava já entrando mais na filosofia clássica. Então Muito bom. Então, tipo assim, eu comecei estudando a história da filosofia, daí eu descobri, acho que é legal, Nietzsche, e comecei a estudar tudo Nietzsche, né? Mas eu nunca... Só que eu tenho um negócio assim, eu não ficar estudando só uma coisa, eu vou estudando e articulando vários filósofos diferentes para ir vendo a coisa, né? E com isso eu também fui descobrindo, depois eu comecei a ler mais Aristóteles, aí eu fui lendo também tudo, né? Agostinho. Então eu sempre segui assim, o caminho da história da filosofia, e se eu estava lendo a história da filosofia, algum filósofo me chamava a atenção, eu ia tentar ler ele mesmo direto. E aí é direto nas fontes primárias, né? Já ia direto ao autor. Eu não fico só na história da filosofia. Então, eu estou lendo a história da filosofia. Você lê Aristóteles, poxa, legal isso aqui. Eu vou lá ler um livro do Aristóteles mesmo para ver. Então, tem a própria experiência de ler ele, né? Depois eu fui descobrindo isso em outras formas, que eu estava fazendo até uma coisa certa, né? Eu nunca tive uma orientação, nunca tive um guru, assim, você vai... Mas assim, segue essa lista. Mas o interessante é que você já tinha basicamente um estudo sistematizado, né? Olha, não posso dizer que é sistematizado, era sistematizado do meu jeito. Não, certo, mas tu pegava... Assim. Mas assim, pelo livro de História da Filosofia, ele já te dá um certo norte, né? Então, acho que ajuda bastante a ter pelo menos uma ideia linear sobre
os períodos da Pra filosofia. você ter uma ideia, eu comecei a ler na história do pensamento. Eu falei, pai, tô lendo esse negócio aqui, muito louco isso aqui, legal demais, né? Passou uma semana, meu pai comprou o Mundo de Sofia e deu pra mim de presente. Eu falei, vou ler, né? Li o Legal. Mundo de Sofia em 2 semanas eu li o Mundo de Sofia. Pra você ter uma ideia, eu era solteiro, pô, eu pegava no quarto e lia, eu lia 3 horas, assim. Tinha Direto, tempo, direto, né? lia, arrebenta, porque aquilo, porque o que eu via era o despertar da curiosidade havia acontecido. Então eu Sim. devorava tudo. Quando eu comecei a ler, cara, eu comecei lendo depois mais filosofia por Nietzsche. Hoje eu falo assim, não começo Nietzsche, tem que ler outras coisas. Mas eu devorava, eu passava horas lendo, que eu comecei Humano Demasiado Humano, depois eu li... Tem um... É um grilo, uma cigarra. Eu fiquei pensando, cara, será que é alguma coisa aqui em casa? Rapaz, deve ser por aqui, velho. É Brasil, não Quando tem... acabar aqui, eu vou lá matar a mala. O Lema e Londrina tinha a época de cigarra, meu Deus do céu, você não consegue nem conversar. O que eu tava falando? Então, assim, eu comecei a... Puxa, eu nem perdi até o que eu tava falando. O outro é grilo filodox. Que grilo do cara. Deve ser um grilo nitiniano enchendo o saco. É, deve ser mesmo. Berrando, tô falando muita besteira. Assim, caramba, eu perdi. Eu fui lendo, né? Eu lia cara, horas. Eu lembro que daí com isso eu comecei a entender melhor, assim. Só que daí, como Nietzsche ele ataca todo mundo, aí você começa... poxa, aí você vai buscando, né? Outras coisas, assim. Mas eu comecei a criar um método de estudo, assim... Eu nunca tive um método, assim, próprio. Eu tinha a paixão pelo conhecer. A paixão em descobrir mais, entender mais, compreender mais e mais a fundo. E claro que depois que eu comecei a dar aula, então daí aquilo se torna ainda mais forte, porque você começa a ensinar e você começa a ver a necessidade de saber mais. Mas o que eu faço, assim, eu sempre fiz, assim, o meu método é assim, eu acho legal a ideia de lista, por exemplo, se a pessoa, tem gente que acha que é melhor assim. Eu não, eu nunca tive medo de enfrentar os filósofos, de ler os filósofos. E vai lá e lê. Porque você vai captar alguma coisa. Eu comecei a aprender você tem que confiar na sua própria inteligência, sabe? E deixar ela captando o que vai, a experiência que você está tendo cognitiva ali do conhecimento e as intelecções que você vai tendo. Então, quando você está lendo um filósofo, por exemplo, aí ele cita algum outro filósofo, daí o que eu fazia? Então, eu sabia que o que esse outro filósofo realmente fala? Eu ia lá, então eu começava a entender. Então, a história da filosofia, depois eu comprei o livro do Giovanni Reale e comecei a ler a história da filosofia. Então, daí eu ia, como eu falei, eu ia buscando os filósofos para ler as obras mesmo, e ler a obra aqui, ler Aristóteles, ler alguma coisa do mais aqui, alguma coisa do Santo Agostinho, os diálogos platônicos. Então eu ia buscando, né? Mas eu tinha uma ideia sempre assim, uma coisa que eu fazia, se eu estou estudando um filósofo, eu estudo tudo dele. Eu tento... Você é corajoso demais. Eu tento entrar no pensamento para realmente compreender o que ele fala. Entendeu? Sim. E articulando, assim... Então, tem uma época que eu passei muito tempo ali, depois tem uma época que eu passei muito tempo com Aristóteles. Eu lia Aristóteles, lia ética, política, lia retórica, lia metafísica, daí eu estudava comentários, estudava história da filosofia, estudava outros comentários, outras introduções, comentários de Aristóteles. Então, tipo assim, eu cerco o cara mesmo, sabe? Eu pego o filósofo e é assim que eu estudo. Esse é o meu método. Então, eu acho que você mergulha nele, mas depois eu saio e vou para outro. Eu não vou ficar aqui. O cara vai embora ali e nunca mais sai. Eu acho isso muito bom, cara, porque assim, a gente estudando na universidade, na filosofia, a gente pega pouco material do autor que o professor vai tratar.
né? Então, assim, digo medieval, a gente vai estudar um pouco de Agostinho, um pouco Acho que eu sumi aqui. Peraí. Tô aparecendo? Tá aqui, aparecendo. Sumiu agora. Ah, tá. Agora foi. Beleza. E aí a gente tem até questão de currículo mesmo, né? E do período, né? Do curso. Tem aquela questão, né? De você estudar pouca coisa. Você falou de Nietzsche. Nietzsche eu estudei o quê? Hoje tem um livro aqui, alguma coisa da moral, Genealogia da Moral, Genealogia da Moral. que eu estudei em ética, mas só foi o prefácio, né? Kant, o prefácio e o primeiro capítulo de Crítica à Razão Pura. Né? A gente vai pegando pedaços, fragmentos de obras. E o que você está falando aí, da forma que você está estudando, cara, eu acho que isso é fenomenal, porque você não fica na superfície do pensamento do autor. Você vai se aprofundando e você chega ao ponto de acabar entendendo de fato o que aquele pensador, aquele filósofo está falando. Né? Eu acho que se a gente... Acho que é um tanto impossível dentro da universidade, devido a questões mais curriculares mesmo, mas eu acho que poderia ter um método para que a gente pudesse adentrar no pensamento de um autor assim, dessa forma. Porque é muito importante, cara. É difícil, né, cara, uma universidade fazer isso. E assim, do jeito que você falou, não me considero nietzscheano, aristotélico ou coisa e tal, mas você vê que tem um ou outro cara que estuda, sei lá, pega um livro qualquer, digamos, a Metafísica de Aristóteles, aí eu já disse que é aristotélico, pega o Fédon, já disse que é platônico, e quando vai ver, só sabe aquilo ali daquele autor e não entende outras coisas, né? Só pega uma parte do pensamento. O dossiê intelectual falou aqui, ó, filosofar é desfragmentar, e eu concordo demais com isso, cara. Eu acho isso muito interessante, porque você vai entrando no pensamento do autor. Claro que vai demandar tempo, né? Vai demandar muito tempo. Só que você vai chegar em uma conclusão mais concreta do que apenas um estudo assim básico, né? Um estudo mais É que a universidade ela é superficial. organizada de uma forma que é impossível você fazer isso, né? Você tem várias matérias, você tem tem as atividades curriculares que tem que fazer e tal, trabalhos. Realmente ela é só um início assim para te dar uma introdução, né? O que eu achava engraçado é que quando eu fui fazer a pós em filosofia, aí eu tava lá nas aulas assim, os professores, aí tinha um cara que vinha dar aula, o cara era especialista em Foucault, sabe? Então o cara só falava de Foucault e tal, legal, você aprende, né, algumas coisas ali. Mas ele falava alguma coisa aquela coisa do poder, né? Aquela coisa e tal. Eu achava um papo meio de adolescente, mano. Assim, daí assim, eu falei, professor, mas isso aí, eu não sei eu lembro que uma coisa assim na aula que o cara falou alguma coisa assim, né, tal, que daí eu falei, professor, mas isso aí tá em Aristóteles, na Ética Nicômaco e tal. É mesmo? Eu fiquei pensando, o cara não sabe isso, mano, eu tô vindo aqui aprender, eu tenho que ensinar o cara que isso aí tem em Aristóteles. Então, na Ética Nicômaco, no livro 2, professor. Aí, assim, aí tinha um outro cara lá, que eu lembro que o cara era professor, ele era professor de filosofia no ensino médio, que nessa época os alunos de filosofia não estavam todos felizes, porque virou uma exigência curricular nos ensino médios, então criou o mercado de trabalho, que é bom, né, por você. Foi bom, assim, pessoal, virar professor do ensino médio. Pelo menos era uma coisa, porque isso atraiu mais gente para vir fazer filosofia. Sim. Mas era uma questão utilitária, não uma... Infelizmente, né? Mas assim, beleza. É um ganha-pão, né? Tem que trabalhar. Mas assim, aí um cara lá, o cara só estudava Nietzsche. Eu já tinha lido um monte de Nietzsche, né? O cara só estudava Nietzsche. Só Nietzsche. O cara só sabia de Nietzsche. Daí eu não sei o que eu lembro de uma situação que ele
não consigo lembrar exatamente, mas era alguma coisa que ele falou que eu falei, cara, mas isso aí que você tá falando é tipo aquela questão assim, não existe verdade absoluta, aquela coisa, né? Daí, Sim. mas ao falar isso, você tá... Ele falou alguma coisa, né? Eu falei, cara, mas isso aí que ele falando é assim, assim, é uma redundância, vamos dizer assim, né? É um ciclo vicioso, né? Lógico. Eu falei, mas isso... Ele falou assim, isso aí é uma verborragia. Eu falei, não. O caso falava de Nietzsche, o cara era apaixonado, o cara... Então, assim, tudo o cara via como uma lente nítida. Isso é ruim demais. Eu falei, cara, mas rapaz, eu tô no meio de louco aqui. Aí, assim... Então, aí tinha um outro professor que era só Kant, o cara era tudo Kant. Daí ele falava tudo mal, ele falava mal do Nietzsche, ele falava assim, o bigodão. Aí ele criticava o Marx também, o Marx era, né, o barbudo. Ele falava, ele usava, tudo era assim, as críticas eram críticas de denegrir, assim, sabe? Uhum. E daí ele falava do Hegel, não gostava do Hegel também, o Hegel era todo... Porque o Hegel é uma linguagem difícil, o Hegel é hermético, né? Parece que você tá lendo demais, cara. Parece que você tá lendo uma bula de remédio. Mas é assim... Então ele... É engraçado quando tem uma vez um aluno perguntou um negócio. Esse aluno era um outro cara que só lia Foucault também. Foucault e Deleuze, né? Foucault e Deleuze. Uhum. Daí, assim... Cara, isso em 2006, hein? Acho que não deve ter mudado muita coisa até agora. Aí, assim... Daí ele fez uma pergunta tão complicada, eu achei engraçado. Essa pergunta é hegeliana, né? Porque ninguém entendeu nada. O Kleber, ó, o Marlon falando aí, ó, o problema disso é quando alguém acha que apenas um filósofo tem algo a ensinar e exclui todos os outros. Eu concordo demais com isso, cara. É. Não sei o que aconteceu com o meu celular, não tô conseguindo ver a pergunta de ninguém aqui. Travou o negócio aqui. Porra, tá me vendo aí? Vamos ver. Pronto, tô. Aí, você conseguiu ver a pergunta? Você tá conseguindo ver aí a pergunta? O problema disso é quando alguém acha que apenas um filósofo tem algo a ensinar e exclui todos os outros. O que eu acho hoje, assim, por exemplo, que eu vejo às vezes nos Instagrams aí, uma coisa que eu aprendi, assim, você tem que estudar os clássicos, né? A minha visão é essa, os clássicos em tudo. Mas você pode aprender sempre com algum filósofo. Ele só ficou e Deus é a mesma coisa que só alimentar com Coca-Cola e hoje. Muito bom isso. Caramba, eu não esperava isso, assim, né? Dá aquele gás, é só incha, né? Mas depois dá um... Pois é. Só incha no estômago, a Coca faz assim, estufa. Mas não, mas assim, cara, assim, o que eu tenho assim em mente como princípio, assim, você tem que aprender o que dá pra aprender com filósofo, que seja até os filósofos miojos, velho. O Deleuze eu nunca li, cara, nunca consegui ler, nunca li. O filósofo miojo foi bom. O Foucault eu li, por causa do direito a gente acabava lendo, né? Eu li Vigiar e Punir, Em Defesa da Sociedade, eu li... Um livro que eu gostei do Foucault é aquele Hermenêutica do Sujeito. Ele traz muita coisa sobre as análises do cuidado de si, dentro lá dos diálogos platônicos, da filosofia socrática. Sim. Mas então, o que eu faço? Eu aproveito aquilo, eu uso aquele princípio do apóstolo Paulo. Você retém o que é bom, né, cara? Você filtra. Isso aqui é bom, mas o problema dos filósofos modernos, dos filodóxicos, que eu gosto de falar, é que as bases, a estrutura, elas estão equivocadas, mas eles acertam nos detalhes, entendeu? Então, assim, eu não vou deixar de ler se precisar ler. Né? Eu posso estudar. Eu acho assim um pouco negativo essa ideia assim que se faz hoje nos Instagrams, se critica tais filósofos, ou Nietzsche, ou que seja Foucault, ou outros, sem dizer por que é o problema ali. Qual é vira uma coisa muito assim
você só denigre, mas sem fazer uma articulação do pensamento, analisar. Por isso que eu gosto do método muito do Mário Ferreira. Sim. Ele pega um filósofo, ele analisa o filósofo, ele expõe o que o filósofo pensa, ele coloca as premissas, o pensamento do cara, por que o cara chegou a tal conclusão. Aí depois é que ele desce a ripa no cara. Exato. E uma coisa, Kleber, que quando fazem esse tipo de coisa com o filósofo, quando denigre ele, aí vem uma gama de gente que acompanha, que segue aquela página, determinada página, e trata o filósofo que foi denegrido pela página da mesma forma. Sem né? nunca ter lido, né? Nem sequer leu e torna o cara assim, como se fosse a pior pessoa do mundo. Né? Deixa eu só ler o comentário do Marlon aqui, ó. E ler Sartre é usar papel higiênico no lugar de guardanapo depois de sujar a boca com miojo. Rapaz, vocês estão criativos hoje. Mas o que eu tô falando aqui é uma crítica a esses comentários. Mas, assim, cara, Tô brincando, então, mas eu acho que assim, eu falo. Não, assim, que eu vejo, eu tenho umas ressalvas, assim, com alguns filósofos, principalmente com Descartes, né? Eu tenho algumas ressalvas, assim, mas, cara, eu não vejo a necessidade de chegar e tratar o cara dessa forma, porque, querendo ou não, ele teve uma certa contribuição, né? Mas quando a gente trata um filósofo de uma forma ruim, né, e mostra isso, como você falou, sem falar o porquê, cara, você tá formando, sei lá, uma Tá formando torcida, tá né? formando tá formando a torcida, tá formando um pensamento, Uma né, tá ajudando a pessoa. massa. Exato. Então você não tá ajudando com que eles possam descobrir por quê, né? Mas você só tá fazendo aqui, esse é o meu time é anti tal filósofo e pronto, acabou. Nunca tive isso. Eu fui passando vários filósofos, tentei ler Hegel também, li um tempo. Um que eu nunca entrei muito a fundo foi Kant. Nunca fui assim, eu pegar e estudar Kant. Nunca me atraiu. Então, assim, eu já estudo Zubirian, que eu estudo mais. Wegener eu estudei, li, estudar a obra do Wegener. Faltam alguns livros ainda para ler, né, que estão em inglês. Mas eu li histórias políticas, é fantástico, assim. Né? E Ordem e História também. Falta ler alguns volumes, eu li praticamente 3. Mas uma das coisas que me atraiu, por exemplo, quando eu comecei a ler os gregos, isso já estava no quarto, quinto ano, quando eu comecei a ler os gregos, né, já nos finais, assim, no meio do curso de Direito, mas quando eu lembro que quando eu acabei cara, acho que estava no quinto ano, eu comprei a Paideia, eu li a Paideia inteira, mano, tanto que eu estava querendo fazer os gregos. Mas como eu li a horas, né? Ali é um calhamaço, cara. Demorou quanto tempo para ler? Cara, eu nunca fui de calcular tempo de livro, eu só lia, nem via me passar. Ia lendo. Caramba. Mas eu li o Papai Dela. Ali são quase 800 páginas. Quase 1000? Li e é muito bom. Aquilo porque me trouxe uma compreensão assim, de Platão muito boa. Hoje eu vejo que tem outras coisas. E uma coisa que você descobre na filosofia, até eu já falei isso para o Marlon, você não existe essa ideia assim, eu já passei por tal filósofo e já não preciso estudar mais. Você vai e volta nos mesmos filósofos muitas vezes. E você sempre é um obrigatório, basicamente. Né? É porque existem camadas de compreensão quando você está estudando. Sim. Às vezes, assim, você não pode... Primeira coisa que você tem que saber é que você vai compreender um certo nível, mas sempre há mais coisa para compreender. E você não pode ter medo de não compreender. Pois é, concordo. Pessoas têm medo de não compreender. Tem que ter coragem de não compreender e aceitar que você não está compreendendo. Que isso faz parte do conhecimento. Uma das partes da filosofia... Não, conclua. Uma das partes do estudo da filosofia,
eu acho, de qualquer ciência é você ter confiança na inteligência que você pode compreender e ter confiança que a inteligência também não pode não compreender e faz parte do processo do conhecimento, do aprendizado. Sempre há um território desconhecido que você ainda não consegue compreender. Só que às vezes você nem sabe que não está compreendendo. Você descobre isso depois que você vai estudando outros comentários, por exemplo, e outros estudos dentro daquele filósofo que está estudando, e que você começa a ter uma compreensão mais ampla. Assim. Eu acho que esse é a principal falha, né, de alguém que não quer estudar filosofia. A falha seria o próprio medo de não entender. Ah, um negócio difícil, os caras falam coisas que eu não entendo, esse tipo de medo. E, cara, nem sempre a gente vai entender tudo, independente seja filosofia ou qualquer outra coisa da vida. Quando né? você... Então, exato. Então, quando a gente vai estudar filosofia, você saber que a sua inteligência é limitada, mas que você também pode compreender muita coisa que vai ser apresentada pelo autor ou pelo professor que está ali na frente. Acho que esse receio de não entender seria basicamente duvidar de si mesmo também, né? Sim, exato. Exato, é isso mesmo. Existe toda a ciência, quando você começa a estudar ou qualquer assunto, você desconhece. Faz parte do processo do nosso próprio estar no mundo, vamos dizer assim. É o ser aí, né, do raio. Sim. Então, por exemplo, quando você chega numa cidade nova, você não consegue entender a conexão das ruas, onde tal lugar te leva a tal lugar. Você não consegue compreender isso. Sim. Você, vamos dizer que você mudou de cidade. O que acontece? Depois de um tempo vivendo e passando pelos mesmos lugares, você começa... A sua mente vai criando um mapa de insights, de conexões de um lugar a outro, e você sabe tal caminho pega um atalho, se tiver meio fechado aqui, vou por lá, aqui me leva a tal lugar, aqui tem isso, tem aquilo. Então, a mesma coisa quando você começa a estudar filosofia, você entra num território novo, por exemplo, num filósofo, depois de um tempo você começa a entender como que ele articula. E daí você pela prática, né? E aí você começa... E aí você começa a compreender as conexões. E conforme você vai estudando, a história da filosofia ajuda você a criar bastante esse mapeamento, né? Essas conexões. Você começa a ver as coisas, como elas são no amplitude, né? E depois, conforme você vai entrando nos filósofos, daí você vai conseguindo conectar muita coisa com outros filósofos. Ah, esse aqui falou isso aqui, mas o outro filósofo falou isso aqui também. Às vezes ele está criticando e você nem... Se você estudou o outro, você sabe que ele está querendo se referir àquele outro lá, mas ele não está dizendo ali. Sim. Ou às vezes ele está dizendo e ele nem sabe, né? Que o outro lá já refutou o que ele está falando. Já refutou. É o que o Mário dos Santos falava dos colombos tardios, né? O cara pensa descobrindo a América, mas séculos atrás alguém já pensou aqui, ele já mostrou que está errado. E o cara está achando que está descobrindo a América. Então, a Fernanda falou aqui, ó. Então, o correto é apontar o erro apenas quando se tem a solução para ele, em relação aos filósofos, né? Que a gente estava falando. Não. Isso é essa ideia, essa pergunta do erro e solução. É que às vezes a filosofia não trabalha assim com erro e solução, porque essa ideia é igual se fosse solucionar uma máquina, mas é a forma como o filósofo trabalhou uma ideia, a forma como ele problematizou é que pode estar errado. Então, às vezes, não é a resposta que ele deu. O problema é a pergunta que ele fez para o problema que ele está refletindo. E ele chegou a uma resposta errada. Então, você não tem como dar uma solução para ele. Na verdade, ele começou errado. Então, o problema está na problematização, na pergunta que ele fez. Então, isso até o Hegel falava, né? O problema não está nas respostas, são as perguntas, né, que nós fazemos. Então, a filosofia é muito a premissa de onde se parte. Então, às vezes, você vai estudar um filósofo, a premissa que ele parte é equivocada. Sim. E isso, assim, muitas vezes as pessoas não sabem, porque isso envolve um treino um pouco na dialética, na lógica, na analítica, isso aí que Aristóteles ensina a fazer isso.
o mestre de todos nós, como dizia Dante Alighieri. Muita gente não estudava Aristóteles, acabou falando muita besteira no decorrer do século. Você descobre, e interessante que essas besteiras filosóficas e reflexões filosóficas ou políticas, éticas, que no decorrer do século, muitas coisas já poderiam ter sido evitadas se tivesse prestado mais atenção, por exemplo, muita coisa que Aristóteles ensinou, Platão, o Tomás de Aquino ensinou, Santo Agostinho. Sim, sim. Então você vê que a história da humanidade, os equívocos, eles criam, as ideias têm consequências, né? Tem até um livro que um cara escreveu, eu nunca li esse livro, Sim, sim. Não indica, mas... Eu li acho que 2 capítulos dele. Você pega, por exemplo, o Prisão de Marx, né? Olha as consequências das ideias do cara. Né? Destruiu muita coisa. Mas daí que tá, beleza, não tem nada que aproveitar ali, dá para aprender uma coisa? Dá, às vezes alguma análise ou outra ele acerta, mas no seu geral foi muita consequências negativas. Né? Então, assim, uma coisa também que eu vejo, muito questão cultural do Brasil, o Brasil nós temos eu como morando fora, assim, eu percebi isso também, essa experiência transcultural, ela faz a gente perceber um pouco do nosso jeito de ser no mundo, como brasileiros. Tá? O brasileiro é muito negativo. Tanto em relação a si mesmo e em relação às coisas. Né? Então, uma vez quando eu estava lá em Londrina, na Unifil dava aula, veio um professor da Universidade da Vrije, Universidade de Amsterdã, um doutor lá de teologia. E ele fez uma análise muito interessante, assim, ele percebeu, né? Para vocês tudo é ruim. Igual, primeiro a gente reclamava só do Brasil de tudo, né? Tem tudo aqui bom, vocês têm mais que o nosso país tem, a Holanda. E vocês tudo é ruim. Para vocês tudo é ruim. Nada presta. É aquela questão do vira-lata. Só que daí ele mostrou também a síndrome do vira-lata. Só que também ele também mostrou que tudo é ruim também para vocês, até na forma como vocês escrevem monografias, dissertações. A forma de se escrever no Brasil sempre começa pelo negativo. Né? Tipo, ele falou assim, por exemplo, ele falou, vocês vão escrever sobre o iluminismo, vocês só criticam, não tem nada de bom, nada dá para aproveitar, e nada, os caras falam, nada que dá para, isso aqui, pelo menos é útil em tal coisa. Tudo é ruim. Você vai pegar o Nietzsche, tudo uma bosta. Tudo é uma bosta. Quer dizer, então essa forma de pensar, às vezes, acaba atrapalhando você compreender tudo. Porque até você compreender um filósofo, até os equívocos dele, você tem que compreender para ver as consequências, e daí você descobrir, tá errado, tá, mas por que tá errado? Você consegue dizer? Não sabe. Sim, então, sim. Então você não pode dizer que você também não sabe. Tem que, tipo... Então, assim, agora você pega o Aristóteles, por exemplo, o que ele faz? O Aristóteles é um método por excelência, ele pega a metafísica, ele não começa... Você vê que ele não começa com o negativo, ele começa afirmando algo, né? Todos os homens por natureza, daí ele vai falando da sabedoria, né? Expondo a filosofia como sabedoria, como ciência, né? E na metafísica. E depois ele vai analisar todos os filósofos que antecederam para ele chegar ao que ele quer. Então ele pega o que cada um chegou para ele construir as 4 causas, né? Sim. Mostra os equívocos, mas ele não... O Mário Ferreira também faz isso, né? Ele vai construindo, né? Ele analisa primeiro positivamente, depois ele vai mostrar os equívocos. Né? Então, assim, é um método, mas, assim, às vezes esse jeito de ser nosso, de muito negativo, com tudo, né? Então, por exemplo, agora você está no período político, então é uma característica dos governos também, em geral, no mundo, né? Às vezes o governo anterior sempre é ruim, né? Mas, tipo, nada se aproveita do outro, e daí agora o outro, os que são contra, nada que está aí se aproveita também, daí o outro que vier, né? Então, assim, sempre uma dialética da destruição, sabe? Sim, sim. Não é assim que você estuda filosofia, não é assim que você pensa. Vai chegar uma hora que você vai chegar a uma conclusão, esse cara é ruim assim, mas para compreender as coisas você tem que ter um pouco assim de humildade, assim, sabe? E como é, eu acho que você tem contato com
com estudo de filosofia aí no Reino Unido? Olha, eu assim, às vezes acompanho, não muito agora, né? Mas o mercado Sim, editorial é bom para você escolher livro. Mas você tem centros de estudos aristotélicos, você tem as universidades, né? Tem os departamentos que estudam os clássicos, os modernos e tal. A mesma coisa acontece em geral porque a filosofia moderna e contemporânea é esse mesmo embate que se tem no Brasil. De certa forma, o que chega no Brasil é o que reflete o que tem acontecido na Europa, né? Você tem pessoas realmente que entendem os clássicos, né, estudam, e tem os que são mais modernos. Na Inglaterra, há uma influência muito grande da filosofia analítica, né? Pega até, por exemplo, o Roger Scruton, que é um filósofo legal de ler, mas ele tem uma influência bastante da filosofia analítica inglesa, né? Então, acaba sendo um pouco amarrado. Eu acho que assim, a influência da filosofia analítica aqui na Inglaterra foi bem considerável, assim. A influência do Bertrand Russell, Wittgenstein, sim, bem considerável. Mas você tem os departamentos clássicos aqui, ainda é forte, né? Mas uma coisa que é interessante também é que a forma como Aristóteles é compreendido aqui, ou Platão, às vezes é diferente do que é compreendido no continente, entendeu? Então, assim, tem estudos, né? Tem bastantes estudos, assim, mas o mercado editorial é muito forte aqui, né? Para tudo, né? Tanto literatura, como filosofia, psicologia, tudo. Mas eu ainda acho que a compreensão da filosofia no continente ela é mais forte, é melhor. Ou pelo menos os alemães que passaram, né? Não todos agora. Mas, sim, sim. o inglês, ele é... A Inglaterra, ela foi muito influenciada por essa... Pela... Tem uma influência forte da tradição cristã na estruturação da cultura, mas também teve uma... Como o inglês nunca foi totalmente... Ele foi catolicizado, mas sempre foi terras distantes de Roma, muito longe. Uhum. E depois também que a França era o centro, né, tanto da igreja como da intelectual, então o inglês ele não é muito intelectualizado, vamos dizer assim. Ele não é de ficar muito nas abstrações. Entendi. Ele, se você quer abstração, você vai, é porque você vai para a universidade, faz um PhD, entendeu? Eles respeitam, assim, tem uma ideia de que o intelectual é uma vocação, né? Não teria, seria um absurdo, por exemplo, eu montar um curso de vida intelectual e tentar vender aqui na Inglaterra. Ninguém ia comprar. Caramba! É porque, cara, se eu quisesse aí, eu vou fazer a universidade, entendeu? Eu vou seguir uma carreira de PhD Uhum. e tal. Isso aí, Se botando aqui o pro Brasil, Brasil você é ganha uma como, grana boa. como o Brasil já é mais abstrato, por Sim, influência tanto do continente europeu, por influência da França, né? Então, assim, o inglês eles compartimentam mais a coisa. Não, realmente, se você quiser uma vida intelectual, você vai para a universidade, vai fazer um PhD, alguma coisa assim, vai virar um professor, vai escrever livro. Não é uma coisa que um cara comum vai ter. Mas tem as pessoas que têm interesse por filosofia, às vezes, eles vão ler filosofia, eles leem. Mas o inglês, ele não gosta de entrar em discussões, assim. Ele não é de ficar entrando em discussões muito intelectualizadas. São bem mais práticos, assim, sabe? Mas entendi. se você for fazer uma coisa intelectualizada, realmente tem que ser aquele momento foi escolhido para aquilo. Putz. Que eu penso, assim, você não dá pra... vamos Uhum. reunir, vamos conversar sobre filosofia. Beleza, a gente começa a conversar, né, sobre os problemas e tal. Aí, beleza, vamos estudar um livro, vamos conversar. Mas se for assim, num negócio assim, do nada, você começar a No conversar. Assim, cotidiano, assim, né? eles vão... Política, por exemplo, você não consegue discutir muito com os caras. Assim, você vai discute um pouco, tal, eles dão uma opinião, mas não... Se não for um negócio assim,
Tem que ter um, não tem uma profundidade, né? tem que Assim, ter no um caso, setting, tem tipo, que ter um setting, assim. Eu acho que eles separam as coisas, né? Então, curso de vida intelectual, formação do imaginário, isso aqui é um inócuo, assim. Eles não precisam de formação do imaginário, cara, eles leem muito literatura aqui. Eles leem bastante. pô, isso é legal, cara. Bastante. O mercado editorial é um negócio, assim, assustador, você não tem como acompanhar. É muito livro todo dia saindo. Isso é muito diferente daqui, então, né? Sempre muito escrito. Aqui tem muito cursos de escrita criativa e gente que quer se tornar escritor para como você montar um personagem, como montar um enredo, tudo isso aí, tem tudo isso aí. Então é bem interessante. Mas vamos voltar onde a gente está. Eu tô viajando. Mas o que eu comecei a falar é a questão do brasileiro, né? Às vezes essa Sim. negatividade nossa influencia a forma como a gente estuda e compreende as coisas. A gente começa a rejeitar as coisas sem ter estudado mais assim, a fundo, sabe? Agora, aí como você está falando dessa contribuição toda que a filosofia fez no estudo, ela te ajudou também, né, no sentido do crescimento pessoal, questão de maturidade também. Isso sim, eu acho que é inevitável, né? Rapaz, agora que eu voltei a pensar no grilo de novo. Chama o Marlon pra matar esse grilo. Marlon, por favor, cara, venha detetizar aqui. Mas eu acho que desde que eu comecei a estudar, bem jovem ainda, antes do curso de Direito, foi que me abriu o horizonte para entender mesmo, sabe, as coisas. Assim. E a filosofia, ela é uma experiência de vida interior, né? Ela não é algo para você apenas adquirir uma cultura de formação, uma cultura filosófica. Né? Você começa a Sim, estudar a filosofia mesmo, você quando você começa a estudar, por exemplo, pelos gregos, pelos clássicos e começa a descobrir através de Platão, Aristóteles, você vê que a filosofia ela é uma experiência de vida interior. E, e isso é que caracteriza a filosofia. Né? E isso foi uma das coisas que acabou gerando um afastamento assim da academia, sabe? Porque descobri assim que eu ia lá na pós, por exemplo, e os meus professores não pareciam ter isso. Não sentia, eu não sentia neles uma expressão de sabedoria. caramba. E então eu tinha um professor que eu sentia isso. Foi até meu orientador, Sim, porque ele era especialista em Platão, assim, demais, assim, lia direto do grego, assim, sabe? E ele era um cara que me inspirava, assim, muito sábio, assim, lia muito, assim. Uma aula dele, assim, sobre Platão, Aristóteles, ele pegava, assim, ele estava dando aula, daqui a pouco ele estava escrevendo em grego, assim, aí ele começava a explicar o que aquilo que Aristóteles está querendo dizer no grego, sabe? Qual é a intenção dentro da língua, sabe? que E que ele fala, massa demais. aí você Isso aí, viajava, né? incrível. Incrível, incrível. Então, isso me fez. A filosofia trouxe esse despertamento, assim, para querer compreender as coisas e é uma coisa que eu descobri, assim, na verdade, lendo Zubiri, Xavier Zubiri, reafirmou algo que eu sempre busquei na filosofia desde o começo, que eu descobri na filosofia. O Zubiri, ele diz que a filosofia, ela é, dentro do mundo antigo, um novo modo de sabedoria. Porque você tem os mitos e a Sim, religião, ela é uma forma de sabedoria. É uma forma de um conhecimento que te gera uma sabedoria de vida, das coisas supremas, né? E a filosofia, ela se apresenta no mundo antigo como uma nova forma de sabedoria. Como, não só como um saber, mas como um modo de viver, né? Como um modo de sim. uma atividade do espírito, vamos dizer assim, do espírito humano, né?
da consciência, assim, da inteligência. Então, foi isso que sempre marcou a minha busca pela própria filosofia. Sempre foi uma forma de aprimoramento e de fortalecimento da própria vida interior. Então, eu sempre li filosofia, que seja qualquer filósofo que eu lia, era para absorver aquilo que pudesse me gerar vamos dizer assim, uma transfiguração da minha própria personalidade, para eu entender melhor as coisas e viver de uma forma mais plena como ser humano, vamos dizer assim, né? Mais autêntica, vamos dizer assim. Essa maravilha. Acaba sendo... E isso afetou tudo, né, cara? Minha vida, minha profissão. Virou uma forma... virou uma forma de ser, vamos dizer assim mesmo. É uma forma que eu sou. Tudo eu filtro a partir dessa consciência, assim, de buscar uma nova... Sempre um jeito melhor de viver, de ser. Sim. Não que não quer dizer que nós vamos ter as nossas falhas, nossos abismos, né? Interiores, mas é essa busca constante, né? Eu creio que quando você tem esse contato, o contato com a filosofia dessa forma, cara, é impossível você não ser transformado, né? Você não ter a mente transformada, a sua cosmovisão, né? Seu modo de ver o mundo não seja diferente. É porque essa é o efeito, né, que a filosofia traz, né? Ela traz isso, ela traz esse tipo de coisa, porque você vai acabando buscando uma conexão maior, né? A filosofia, ela te ajuda. Basicamente o método socrático, né? Que ele vai falando com você, conversando, tentando traz a maiêutica, né? Dar luz ao conhecimento que você já tinha ali. E a filosofia, ela te ajuda a fazer isso também, né? Te faz você absorver aquilo que você aprendeu e tornar aquilo numa vida prática. É igual a filosofia das virtudes, né? Você não vai estudar a virtude da prudência e deixar e não começar a ser prudente, né? Apesar de que, como você falou, todos nós temos nossos vícios, né? Temos nossos abismos, mas a gente precisa ter esse cuidado de observar onde estamos falhando e também consertar isso, né, através do próprio estudo da filosofia. Deixa eu ler aqui um comentário do Cauã Santos, que fala o seguinte: a filosofia otimiza o nosso ser, pelo menos a boa filosofia provoca esse efeito. Exatamente. A boa filosofia provoca isso mesmo. Porque se pensar bem, toda a experiência que nós temos, ela é uma experiência intelectual da vida, né? Sim. Ou seja, tudo passa pelo processo do pensamento, do intelecto. Então o que a filosofia faz, ela é igual eu falei, acho que na última live lá, a filosofia é metafísica, né? Ela te gera uma translucidez das coisas. Você começa a ver as coisas que já estão diante de você, mas você não estava percebendo. Exato. Ela cria uma consciência, você... ela cria uma consciência eu gosto que o Zubiri fala isso, a consciência da obviedade. É tão óbvio que você não está enxergando. Sim, e você começa a ver as coisas de uma forma que até então você não tinha consciência que estava ali diante de você. Ou que estava em você. Aí você começa... É isso que chama de lucidez. É uma luminosidade. É a própria admiração, né? Quando aparece. A própria admiração. Mas a gente cria um estado de luminosidade. Sim. Interior, sabe? Que é o processo, como eu falei na última live lá, o processo do mito da caverna. Que você passa interiormente. Então você tem eu gosto essa coisa do mito da caverna, porque o mito da caverna, o que é a caverna, o que é as sombras? É as urgências da vida. Conforme nós vamos
nascemos e existimos no mundo, nós somos tomados pelas urgências. Sim. As urgências da vida, né? As coisas que nós precisamos fazer e saber para continuar vivendo e correspondendo nas relações humanas, nas relações com o mundo, com a realidade concreta. E isso faz com que a gente... daí que nascem os hábitos e nascem os hábitos mentais também. Né? A forma como você... Porque as experiências dos outros não são lançadas. Então, o mundo que nós nascemos e nós fomos criados é um mundo feito de experiências de outras pessoas. Sim. E essas experiências envolvem tudo, né? Tanto vividas como experiências discursivas, que não são ensinadas, não são passadas. Então, e aquilo geram as urgências da vida. Então, essas urgências são as sombras da caverna, vamos dizer assim. É o que o Platão fala. Então, quando você... A filosofia, ela te gera uma compreensão dessas urgências, e você começa a sair das urgências do utilitarismo, que daí que é a filosofia pelo saber puro. Você começa a querer compreender as coisas como elas são, não só porque você usa elas por causa da urgência da vida, mas por que é daquela forma, por que é desse jeito, né? Por que tem que ser desse jeito? E daí você começa, e a filosofia ela começa, ela com essa abertura, vamos dizer assim, de olhos, você começa a ver as coisas, e aí você começa a entender. Não que você vai desprezar mais as urgências, mas você começa a compreender até um significado mais profundo por que tais urgências existem. Não é a negação total da vida, mas eu vejo isso, a filosofia ela faz com que gere uma luminosidade sobre as urgências da vida, fazendo com que elas se tornem mais significativas ainda. Ela traz significado àquilo que já é óbvio, né? Ou ela vai mostrar que certas urgências que você cultiva não são tão urgentes assim. Que são, você construiu, você tá apenas... lhe foi passado que aquilo era uma urgência, quando não é. E aquilo que realmente é urgente, que você está fazendo, mas você descobre, não, realmente que é algo importante e te dá um significado mais profundo. Né? E é o que acontece hoje quando as pessoas vão buscar, tipo, as psicoterapias, entendeu? Elas acabam, o que elas fazem? Elas começam a descobrir coisas que não são urgentes, que ela sofre, ela cria sofrimentos psíquicos, são coisas que não são urgentes na vida dela. E ela começa a descobrir, ressignificar as coisas que realmente são urgentes. É isso que é... Por isso que eu sempre via, o que eu descobri assim, com o estudo da filosofia, dos clássicos, que a filosofia ela é terapêutica em si, né? Então o conceito de terapia é bem forte em Platão, em Sócrates e Platão, né? Existe uma... Isso também está em Aristóteles, nós continua nesse mesmo espírito, com muito mais uma engrenagem sistematizada, assim, de uma filosofia como ciência, né? Mas a ética nicômica, por exemplo, uma reflexão que ela é para gerar uma correção do pensamento para as urgências da vida interior, né? Da vida intelectual. Então a filosofia, só que para isso a filosofia estabelece um método, né? E o método é a ética. A ética é o método da filosofia. Maravilha. Mas assim, como eu falo, método, o modo de ser, assim. Então, para você chegar a essa luminosidade da compreensão da vida, das coisas, exige-se que você tenha um método. E esse método é a ética, assim, é as virtudes, tanto do caráter como as virtudes intelectuais. O seu modo de ser ele tem que ser consertado para você poder adquirir essa compreensão das coisas, vamos dizer assim. Senão você não tem como você ganhar essa compreensão, assim, essa luminosidade contemplativa na verdade das coisas. E isso tudo aí vai trazendo uma certa maturidade pra gente, né? Com certeza, né? Acho que não tem, E, de certa forma, um isolamento também, né? Infelizmente. Mas, assim, quando a gente tem
um certo entendimento sobre, como você falou, nas questões urgentes da vida, e muitas vezes essas urgências realmente não são urgências de fato, a gente já tem uma forma de observar as coisas de uma forma um pouco mais madura, né? Um pouco mais analítica também. É. Porque quando a gente começa a observar o quanto a filosofia ela nos ensina, né? Ela nos guia, então fica muito mais, digamos assim, tranquilo a gente caminhar por isso. E aí a gente já vai tendo uma certa maturidade quando vai lidar com coisas que acontecem. A gente não entra no desespero, a gente não observa Exato. aquilo ali como algo maior, mas de forma madura e analítica a gente pode ver que aquele possível problema não é um problema do Não é um tamanho problema que a gente pode. como você pensava, né? É. Não é um Isso, problema como você pensava. Então, isso vem dessa. Você acaba tomando consciência para ele, mas isso aí não é um problema. sim, sim, Não é realmente um problema. Né? E nós temos sempre. A experiência da vida, ela sempre está nisso, né? Essas urgências, elas vão puxando a gente. Então, é o que Platão tenta mostrar no mito da caverna, é essa experiência interior, assim, que é a passagem que todo mundo é é o mito da é legal a forma como eu estou voltando àquilo que a gente falou naquela live, mas é uma forma que o Zubiri sim, fala que a Platão está querendo mostrar o mito da sabedoria. O mito da caverna é o mito da sabedoria. Ou seja, para você adquirir uma sabedoria na vida, exige um certo reconhecimento que você está preso às urgências. Então, tem que haver um distanciamento interior, vamos dizer assim. Como é que você passa? Se você pensar bem, é um distanciamento. Quando você começa a estudar e refletir e analisar, junto com, por exemplo, lendo os diálogos platônicos, Platão faz isso, né? Ele pega você pela mão e o que ele faz é você criar um distanciamento, né? De você mesmo, das sim, situações, você começa a ver as coisas, enxergar certos problemas. Então, esse distanciamento você já está se desprendendo das urgências, porque você está totalmente focado em querer saber as coisas, né? Em saber o que as coisas são. Né? Então, esse distanciamento você está desvinculando, você está fazendo aquela jornada interior. Né? E aí você vai sim, poder ver as coisas com clareza. Então, é interessante que a jornada do filósofo ali na caverna da sabedoria é o distanciamento, sai para a luminosidade e depois volta para as urgências. Mas daí você compreende que aquelas urgências, o que é, o que não é. Não que Platão não despreza, vamos dizer assim, porque as urgências elas vêm de uma certa, que ele fala tá ligado à sabedoria da vida, tá ligado à sabedoria sim. das tradições. Né? Então, é bonito isso daí, cara. Sei lá, fico pensando. Uma coisa que faz me pensar muito. Você vê como que é. Eu estudei Platão anos atrás e Aristóteles e lendo Zubiri, ele fez eu repensar e voltar a compreender Platão de uma outra forma. Então, uma coisa que a filosofia tem é isso, ela vai e volta, são camadas de compreensões e certos insights que você vai tendo, então nunca para, entendeu? Nunca para. Assim, você começa a compreender, por exemplo, já até o contexto que eu já tenho uma compreensão certa assim, já de Platão, diferente do que eu tinha muito tempo atrás, assim, Sim, da própria organização da obra, a forma como Platão escreve, e a forma como ele coloca os personagens, por exemplo, tem toda uma camada ali de significações assim que às vezes nós não percebemos, né? Que a gente não percebe no primeiro momento. E não tem problema não perceber. Faz parte do uhum, estudo da própria filosofia você sempre partir de onde você está. Isso que é o mais importante. sim. Né? Até porque se a gente tiver esse receio, aí a gente nunca vai adentrar no estudo da filosofia, né? Acho Você, que esse é, tipo de receio, assim, de querer, de não começar de onde está, né, mas querer, sei lá, ter toda uma preparação e tudo mais, acho que acaba atrasando mais o entendimento daquilo que poderia ajudar.
A forma como você estuda a filosofia é a forma como você próprio se encontra na estrutura da realidade, vamos dizer assim. Quando Sim. você nasce, você não nasce sabendo sobre as coisas, você é jogado numa realidade que vai ser É, inventada. né? Depois, Que lá você na vai ser frente, obrigado anos a e anos, entender, você né? começa a estudar e compreender mais como funciona a realidade. Entendeu? Sim, Então, por exemplo, eu comecei lendo Aristóteles, o primeiro que eu li de Aristóteles foi a Ética Nicômaco, né? Mas foi anos depois, eu fiz a minha monografia, no direito sobre ética e justiça em Aristóteles, tá? Mas foi depois dos 2 anos, depois estudando mais ainda Aristóteles, que eu descobri que a ética, a Nicômaco, ela está vinculada à metafísica de Aristóteles, está dentro do horizonte. aí. Então isso me fez com que eu compreendesse mais ainda aquilo que eu já tinha estudado. Então, porque daí você fala assim, não, se eu falo assim, igual eu já falei, tá dentro do horizonte metafísico, vai falar, quer dizer que tem que estudar metafísica? Não, estuda a ética Nicômaco, metafísica você vai depois, entendeu? Ah, não, tem que estudar primeiro a Sim, metafísica, para depois ler. Cara, tem a experiência de ler a ética Nicômaco, você vai ter vários insights, assim, depois você vai compreendendo, agora eu quero estudar metafísica, aí você sim, vai, aquela compreensão, ela vai expandindo, entendeu? Você ganha uma compreensão, depois aquilo expande, vai expandindo, vai expandindo. Então, igual Platão, por exemplo, hoje eu compreendo que Platão quer fazer com os diálogos platônicos, com os diálogos socráticos, é criar um novo tipo sim, de tragédia. Platão estava querendo retratar ele usou a forma de diálogo como uma forma de trazer uma nova tragédia, que é a tragédia da cidade, a tragédia de Sócrates e a tragédia da cidade. Então, as sim, tragédias gregas, ela é refletida nos diálogos platônicos. Então, os diálogos chamados, por exemplo, Os Últimos Dias de Sócrates, é, é a retratação Platão está trazendo ali a tragédia grega. Só que ele faz a tragédia da filosofia, né? que é E uma forma de julgar também a cidade, né? para mostrar que a tragédia que está ocorrendo é a cidade. Porque a Sim, ideia da tragédia é a ideia do herói, né? pois Que é. enfrenta o seu destino e sucumbe ao seu destino. Então, assim, ele faz essa leitura. É interessante que, engraçado que Sócrates, ele, você já percebeu, você deve ter, tem todo estudo pessoal que tem, eu acho, mas Sócrates sempre é irônico, mas o único diálogo que ele aparece rindo é no Fédon, e Fédon é o mais triste. Sim, exatamente. É, E ele tá, não, e é engraçado que a tragédia que tá ali, os caras que estão ali com ele, todos os caras são Pitágoras. O Pitágoras acreditava na transmissão da alma. E é os caras que estão mais chorando. E ele fala, você tá chorando? Ele ri cara, dos isso é incrível, velho. Isso é e incrível é, demais. é o ápice da tragédia platônica ali, que é o Fédon, né? Mas Sim. é onde ele ri. Ou seja, Sócrates é o grande coringa ali. Por que vocês estão chorando? Você que tá lendo, ele tava assim, você que Pois tá é. lendo, tá chorando? Tô Mas rindo aqui da cara de vocês, assim. é uma história tão triste, mas você vê Mas é onde ele ri. é, mas assim, e o incrível desse diálogo é o que ele difere de todos os outros, né? E é como se fosse o fechamento da tragédia. É, Que isso aí começa no Eutífron, aí vem pro Apologia, né? Tem um outro que eu não lembro Criton, qual é é o também, Criton. é o Criton. Aí vem o Eutífron, o Criton, o Apologia e o Fédon. É, Aí passa por todo esses diálogos, né? E você vê é, o julgamento do filósofo e o filósofo sendo o juiz também da cidade, né? A é, cidade ela é colocada no banco dos réus também, com a morte do próprio Sócrates. a própria. É fantástico, né? Fantástico, não, mas é Ah, uma articulação que ele faz ali, né? Impressionante, assim. Impressionante. E é interessante tudo essa. Faz parte dessa ironia platônica, na verdade. Porque a gente pensa assim, é Sócrates é é o uma grande. grande ironia.
É a É a grande ironia, ironia. é a ironia que Platão também está construindo ali, porque ele coloca isso, tipo, é a tragédia ao mesmo tempo é onde Sócrates ri. Tipo, realmente tem ali uma Sim. expressão de riso ali. E os caras que defendiam E é onde os a imortalidade, pitagóricos têm os medo. caras que defendiam a imortalidade, que eram os pitagóricos, estavam ali preocupados com ele, tentando livrar ele. Quer dizer, gente, mas eu tô indo pra glória, vamos dizer assim. Vocês que vão estar ferrados ainda, eu tô rindo de vocês. Então, olha a cidade que vocês vão viver. Tipo assim. Né? E essa coisa toda, cara, a gente observa o quanto a realidade ela pode ser dura, mas também como a gente pode encarar de uma outra forma, né? Sim. O Sócrates estava na frente da morte e riu, né? Também foi irônico, mas na verdade o Fédon foi a grande ironia de Sócrates, né? Então foi o fato dele rir diante de toda aquela Não, tristeza que exato. estava ali, né? Então é a mesma coisa, né? O estudo da filosofia ela te faz enxergar a realidade, a estrutura da realidade de uma forma não tão trágica, apesar das Sim, tragédias. exato. Não, não tem, é inevitável, eu acredito assim, a pessoa que começa a estudar filosofia, claro, se você tiver uma orientação é melhor, né? Porque, Sim, mas ela gera um aprimoramento da personalidade, uma maturação assim da personalidade. Eu vejo, pelo menos em mim foi assim, né? Só que eu acredito também, se você tiver com alguns problemas, às vezes depende de filósofos que você lê, pode te piorar em vez de te ajudar. Então você depende muito assim, isso. Pois é. depende, Depende do alimento que você está consumindo também, né? Puxa, isso aí que você falou é exato, a palavra-chave é alimento, porque é engraçado que Sócrates ele usa muito, Platão usa muito dessa figura do alimento, né, que o tipo da inteligência como o estômago, né, ele compara muito com o estômago. Sim. Então, se a pessoa está adoecida, depende do que você dá para ela, pode ser o melhor alimento, ela vai vomitar, né, vai fazer mal para ela, ou ela tomar vinho vai fazer mal. Então você tem que primeiro curá-la e daí depois você dá o alimento. Então, quer dizer, até a administração da verdade sobre algum aspecto da vida, da realidade, a pessoa às vezes ela não está pronta, então ela precisa primeiro desvencilhar-se, tipo, Estou te ouvindo. quantas amarras interiores, né, que apareceu aqui que a minha bateria chegou no 20%, mas dá pra falar ainda. Senão eu vou ter que pegar meu carregador. Mas às vezes a pessoa não está pronta para certa coisa, então ela tem que primeiro, por isso que é a ideia da ironia socrática, né? Você tipo desvencilhar a pessoa tem que se distanciar daquelas ideias que na verdade amarram elas, né? E isso é uma coisa que é comum assim são os hábitos das urgências da vida, né? A gente acaba criando uma escravidão em relação às ideias, né? Você se torna escravo das ideias. É Sim. como se as ideias fossem uma casa, a gente mora dentro delas, né? Fica ali como você olha o mundo através dela. E aquilo te atrapalha, às vezes, de enxergar propriamente as coisas como elas são, né? Então, é muito interessante isso daí, porque tem muita coisa que dá pra você falar, né? Mas é igual, por exemplo, eu falei lá do Platão uma vez na live, que Platão falava que pensar é dialogar consigo mesmo, né? Sim, Então, lembro disso. então eu fico pensando assim, tá, mas se você dialoga com você mesmo, como é que você dialoga com você mesmo? Quanto que você é verdadeiro? Quanto de mentira você conta para você mesmo? Mentira sobre as coisas, entendeu? Sobre a vida, mentira sobre você mesmo, mentira sobre até o porquê você está fazendo tal coisa, por que você está até buscando a filosofia, né? Por que você está buscando tal titulação. Então nós vamos criando narrativas internas, né? E lembrando que a narrativa é a tradução da palavra mito, né? Mito é narração. Do mito, né? Então você Sim. cria mitos interiores para você mesmo, mentiras internas, mitos, as narrativas que nem sempre são verdadeiras.
Então você vê que o problema humano eu vejo os maiores, são os diálogos interiores que nós construímos, né? Tipo, nessa mesa redonda do eu, assim, esse diálogo interno ali, quais são as vozes que falam, né? E aí você constrói. Então eu vejo que a filosofia ela te ajuda a reconhecer esse diálogo interior. Então aí que tá legal, você pode ter a oportunidade de trazer para esse diálogo interior pessoas que estão falando ainda, não estão mais presentes, mas estão falando, deixaram escritos, né? Você pode ler. Sim. Quando você está lendo Platão ou Aristóteles, você está deixando que Aristóteles faça parte desse diálogo interior. E aí você começa a ouvir Aristóteles falar com você. É uma coisa minha também, parece que é espírita, mas não tem nada a ver, mas não é nada mas espírita, isso é bom demais, cara. Mas é a Quando você interiorização do tem diálogo. Quando você tem essa consciência aí, isso torna a coisa muito melhor. Não, Deixa as coisas muito mais claras. A experiência que eu tive ao estudar filosofia, eu nunca estive só, nunca me senti só. Né? Eu, na verdade, quando estava na multidão, eu queria voltar para casa para ler filosofia. Porque o diálogo interior que eu tinha comigo ao estudar filosofia, estou lendo Platão, estou lendo Aristóteles, estou falando que seja Descartes, coisa que eles traziam, era muito mais rico e mais autêntico e mais profundo do que às vezes o diálogo que eu tinha com os meus pares, entendeu? Então, quando você sai para fora desse diálogo interior, parar de dialogar com os outros, você já alcançou, você foi descobrindo esse diálogo autêntico, então você consegue daí falar também com mais autenticidade nesses seus diálogos, assim, com outras pessoas. E as pessoas notam isso porque aí as pessoas começam a querer também. Então eu tive várias experiências como professor de filosofia que, ao começar a ensinar filosofia, a explicar isso, explicar o próprio processo da experiência, da atividade, do pensamento, da reflexão filosófica, então as pessoas começavam, puxa, eu quero estudar filosofia, quero aprender mais, quero ouvir mais, ele gosta de ouvir, eu queria ouvir a aula, queria ter mais aula. Então assim, por quê? Porque todos nós queremos isso. Porque toda a experiência que nós temos da vida e do mundo passa por esse diálogo interior. Né? Sim. Então nós criamos narrativas muitas vezes destrutivas para nós mesmos, ou por medo de rejeição, ou por querer ser aceito, vamos dizer assim. Então, melhor e como quando a gente... Não, pode falar. Não falei já. Porque seria uma pergunta, né, também. Como uma pessoa que não tem esse diálogo interior dessa forma, como você está apresentando, como ela conseguiria chegar nesse nível, né, de ser mais verdadeiro consigo mesmo? Bom, todos nós temos esse diálogo interior. Depende de quanto é verdadeiro ou não. Isso é natural, porque quando qualquer experiência que você tem, que você ouve, experiência da vida, você está falando com você mesmo. Isso que Platão dizia, pensar é dialogar consigo mesmo. É uma experiência da vida, uma experiência estruturante da realidade. A forma como você está na realidade é estar falando consigo mesmo. Tem uns que falam em voz alta. Mas acontece. Porque tanto é que alguns, por exemplo... Fala, desculpa. Pode falar. Não, continue, depois eu pergunto. Não, tanto é que alguns, quando você briga com alguém, pode ver que você sai dessa briga, você continua brigando com a pessoa internamente. E às vezes você vai para a cama dormir e ainda leva a pessoa junto com você, na verdade, dentro do seu pensamento, brigando com ela. Aí fala, eu deveria ter falado isso. Devia ter falado isso, né? Você está num diálogo interior efervescente, entendeu? Então, assim, a questão é você buscar... Eu acho que você tem que buscar pessoas que têm conhecimento, são mais sábios, e às vezes os filósofos, eles podem te ajudar a trazer esse questionamento, e você começa a reavaliar as coisas, que você vê que certos diálogos que você construiu são totalmente equivocados, entendeu? Que é isso que... E para uma pessoa né? E para uma pessoa que não tenha um contato com algum filósofo, assim,
De que forma ela poderia ter uma melhoria nessa narrativa interior, dessa conversa? O que você acha? A pergunta é para você. Cara, eu acho que, mesmo não tendo um contato assim com algum com pensadores, a gente tem essa, a gente não tem uma, digamos assim, a nossa conversa nem sempre é destrutiva, né? Mas a gente tem os dois caminhos, né? É uma questão mais de consciência. Acho que ter um contato com pessoas mais sábias que a gente ajuda. Mas eu não digo nem somente filósofos, mas digo pessoas que já tiveram, já passaram pela vida, pessoas mais velhas que já têm uma certa vivência que poderia nos ajudar a seguir um caminho mais correto, né? Sem ter toda essa bagagem. É que aí vai uma coisa mais profunda, né, de falar, mas o diálogo ele sempre Ah, envolve o outro, né? Toda a sim, interiorização do diálogo, ou um diálogo interno, é porque você mesmo se vê como o outro. Isso é uma característica da alma humana, né, do pensamento humano. Então, aí é aquela questão da alteridade do outro, né? Então, o desejo da verdade, né, cara, é algo que pressupõe esse diálogo interior, assim, ser mais autêntico, vamos dizer assim, né? sim, Então, às vezes, uma experiência, é difícil dizer, mas pode ser que experiências da vida, muitas vezes, te abram dá uma ruptura interna e você começa a ver que você precisa mudar, ou alguma sim, coisa. sim, Às vezes você descobre, por exemplo, que você estava equivocado em relação a uma pessoa, e aquilo se torna tão humilhante que você muda em relação a uma pessoa. Fala, puxa, eu pensava de você tal coisa e descobri que eu estava errado. Quer dizer, ela construiu um diálogo interior em relação a outra. E daí, né? Então, assim, mas isso depende, é porque tem tanta coisa, né? Às vezes você tem uma personalidade narcisística e impede você ver sim, paranoico. Mas eu acho que você tem que buscar, às vezes você pode ter uma pessoa que você confia, que demonstra uma certa clareza. Nós aprendemos com o outro, né? Então, quando o outro me ensina esse diálogo interior, eu internalizo aquele diálogo. Então, eu vou aprendendo o que fazer, né? Eu acho, assim, a filosofia, ela ajuda muito nisso. Né? Ela ajuda muito nisso. Né? Eu acho que a boa filosofia, posso falar nisso, é a filosofia que aprofunda você nesse diálogo interior e te dá uma autenticidade, assim. Ela vai levando você a uma autenticidade na vida, né? e a melhor parte, né, da filosofia é fazer com que você realmente seja autêntico, né, de trazer, fazer você ir ao encontro da verdade, Exato, né? E exato. para quem ainda não tem esse contato, qual conselho você daria a uma pessoa que tenha curiosidade de adentrar a filosofia, como ela poderia lidar com isso? Que tipo de, de instrução ela poderia receber assim, de você? Eu acho que você tem que começar a estudar filosofia pelo que você quer compreender, né? Às vezes é difícil dizer assim, não sei, é uma experiência muito assim, vamos dizer assim, muito única, né, de cada um, acho. Como que você vai descobrir a Aham. filosofia? Eu, de uma certa forma, todo mundo que me segue aqui, de uma certa forma, tem algum interesse pela filosofia, nem que seja um interesse, Sim. às vezes, assim, bem fragmentado e parcial, assim, sobre uma coisa, que às vezes Uhum. relacionado com os pensamentos de algum filósofo, viu alguém falando sobre aquilo, interessou, né? O ser humano tem uma necessidade da verdade, tem um desejo da verdade. A verdade é uma experiência humana natural, Sim. né? E, e esse desejo da verdade é que guia a pessoa realmente a descobrir a filosofia.
Porque a filosofia é a atividade por excelência que põe esse desejo em ação, vamos dizer assim. Esse desejo em realização plena, poderia dizer. Ó, filosofia agora, hein? Escreve aí, anota aí. Vai ficar gravado. Muito bom, cara, muito bom. Mas seria isso. Então você... Porque assim, igual... Você vê como eu falava isso para meus alunos, assim, o ser humano ele tem um impulso pela verdade. Se você, quando está andando de carro em qualquer lugar, você se perde, quando você vai perguntar para alguém como que eu faço chegar a outro lugar, você nunca já pergunta esperando que a pessoa está mentindo para você. Você tem uma expectativa da verdade. Realmente. Sim. Então, a nossa experiência de estar no mundo é esperar que as coisas sejam verdadeiras a nós. Você vai comprar uma coisa numa loja, você espera que aquele produto seja verdadeiro conforme é anunciado, conforme ele é oferecido. Então, a experiência da verdade é uma expectativa do coração humano. Vou anotar isso aí. Faz parte da experiência da vida. Então, quando você começa a estudar filosofia, você começa a ver que a verdade da experiência do contato geral com as coisas, existem verdades mais profundas que você pode descobrir. Não só sobre as coisas materiais, mas as próprias experiências que você está tendo. Né? Então, existem camadas da compreensão, né, sobre você mesmo. Eu gosto de pensar muito a filosofia sempre muito no concreto da vida. Porque, por exemplo, você pega o exemplo da ideia clássica da filosofia, que é o bem, a verdade e o belo. Sim. Às vezes a gente pensa de forma abstrata, mas elas são muito reais e concretas na vida. Tudo que é verdadeiro é belo e é bom. Tudo que é realmente... E tudo que é bom é verdadeiro e belo. Elas estão juntas, né? Então você, por exemplo, vê uma... Você vê como que é isso. Vamos pensar no aspecto ético. Você vê uma pessoa agindo de uma forma nobre em relação a alguém, ajudando alguém, por exemplo, talvez sendo nobre, assim, um ato nobre. O ato nobre em si, ele é esteticamente belo. A beleza não está só na arte, ela está na vida, né? Você não está só nos objetos materiais, mas nas ações. Você vê alguém agindo, você fala, puxa, que bonito isso que o cara fez. Aquilo te gera uma impressão, um impacto de beleza, um impacto estético. Tem um comentário aqui do dossiê intelectual. Ele fala o seguinte, ó: quando os vivos perceberem que estão mortos e que aquele que deixa um legado verdadeiro se imortaliza, a vontade de dar significado à própria existência é inevitável, daí é só perseguir o bem. Ele ainda diz: estou cercado por imortais. Boa carinha de um emoji de fantasma. Lembrei daquele filme lá do Bruce Willis, lá do menino, estou vendo gente morta. Verdade. Cara, o que o dossiê falou, eu acho que é muito importante, porque quando a gente entende que o que é um legado, quando a gente entende o porquê a gente deve deixar um legado, a gente vai dando mais valor à nossa existência, cara. A gente vai dando mais importância a ela. Não por nós mesmos, né, mas por aquilo que pelas pessoas que vão ter daquilo que a gente deixou. Eu acredito que essa questão de legado seja algo de suma importância, porque é daí que a gente vai realmente, como ele falou, né, a gente vai perseguir o bem. Uma coisa que o Viktor Frankl fala, ele pega isso da filosofia, né? Ele fala que tudo que acontece no ser nunca mais sai do ser, né? Sim. Cada pequeno ato, ele se torna algo impresso, né? Vamos dizer assim, na realidade, né? Marca a realidade. Então, isso é a história humana, né? Então você tem essa... eu não sei, você pega, por exemplo, os objetos humanos que a gente tem aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, esse caderno aqui. Se eu pegar esse caderno, você tem papel, você tem plástico aqui, tem um metal. Então você fica pensando assim, tipo, isso aqui tá fazendo parte da minha própria existência agora que eu tô vendo aqui. Tá, mas quantas pessoas
tiveram que passar na mão de várias pessoas para poder chegar a isso, sabe? Alguém. Sim. As ações humanas que marcaram tipo, a existência e isso tá me tipo, afetando agora que eu tô recebendo isso aqui, eu tô escrevendo nesse papel, nesse caderno, folheando. Então, a existência humana em si, ela é marcada por ações humanas que pessoas que eu nem conheço, né? E é bem aquilo que o Will tá falando ali, Você faz parte do tudo é processo, né, marcante, cara? tudo tá afetando tudo, né? Então, tipo, tudo está conectado. É a questão da totalidade, né? Da existência, assim, Sim. totalidade do ser, né? Cara, isso Mano, é eu acho muito bom que porque... Oi, fala. acho que falamos bastante, minha bateria também de acabar aqui, nem sei quanto é que tá. Cara, então bora encerrar, Antes de a gente encerrar, queria que tu falasse um pouco do teu curso aí, né, pro pessoal que tá assistindo. Eu tenho os cursos na Udemy, né? Ou seja, na minha página que tá na minha bio lá, Migalhas Filosóficas, você entra lá, você tem os links lá, tem também curso de assinatura, se quiser aprender filosofia. A ideia é passando filosofia de forma migalhas mesmo, peguei essa ideia do Kierkegaard, migalhas filosóficas é um livro. Migalhas filosóficas. Mas então essa acho que a experiência da vida é assim, né? Você vai aos poucos, vai. É assim que você deve estudar, é assim que você deve. Você tem que. Não pode ter medo, né? Sim. Só para concluir hoje, eu acho que você deve ter medo. Medo de não saber, não tem problema, né? Faz parte Não faz parte da vida. da realidade. E sempre tá estudando, querendo. Sobre o sentido da vida, já que o senhor escreve, citou o Frank. Cara, vai falando aí, deixa eu pegar eu vou andar aqui, eu vou pegar meu carregador. Esse grilo aí é imortal, viu? Só pode ser. Cara... O Marlon tem que vir matar aqui. Ô, louco, cara. 2 horas ali só. E pai, não para. Tá louco. Deve ser um grilo O Foucaultiano. William marcou Falando a mal de gente Deleuze, no... deve ser um grilo Deleuze encarnado. falou mal de Deleuze e aí o Guilherme começou a... Uma pergunta sobre o sentido da vida. Deixa eu ver aqui. O Marlon comentou aqui, o conhecimento não é linear. As coisas a um dado momento se conectam. Foi o Kleber que me disse isso e por causa disso eu desbloqueei e meti as caras no Platão. Aí, ó, tá vendo? A inteligência ela não é linear, né? A gente tem a ideia, até a história da filosofia, ela não é linear. A história humana, né? Ela não é... Ela dá uma impressão de linearidade, mas... Sim. Mas aquilo que... Ainda nós somos afetados pela Idade Média, somos afetados ainda pelo clássico. Não existe aquela ideia, algo foi abandonado e agora é outro novo. Não, o que existe hoje é porque o passado ainda continua influenciando. Né? Influencia pela linguagem, pelas ideias. As ideias, elas permanecem, né? Então, eu falei isso uma vez pro Marlon, porque ele estava preocupado. Falei, tem que ler tal coisa. Não, lê direto Platão, depois você vai descobrir que você precisar mais ler para poder compreender mais. Aí você vai voltar de novo, você vai entender outras coisas. Foi o que aconteceu. Eu comecei lendo Aristóteles. Não tive que... Não, primeiro tem que ler a metafísica, tem que ler os pré-socráticos. Não, eu li, depois fui indo. Claro que eu tinha lido já os pré-socráticos, né? Mas não tem também o que ler dos pré-socráticos. É tudo fragmentado, é pedaço de texto aqui, parece bilhete de amor, né? Sabe esse bilhetinho? Bilhetinho de namorado aqui, um aqui. Sobrou só os fiapos dos escritos dos caras, só o farelo dos livros. Só as migalhas filosóficas. A gente compreende algumas coisas que Aristóteles falou, né? Que outro falou aqui, outro falou ali, não tem... Então, assim, você tem que ler e vai indo e voltando, vai indo e voltando.
Isso faz parte da experiência da própria vida, né? Isso é maravilha, cara. E como eu tava falando, né? Não, como você tava falando, você tem um curso na Udemy, né? É. Do... Tem teu Pré-Socráticos. site também, né? Tem o site, está na bio do Instagram. Tem um curso sobre o Viktor Frankl, que é um que eu tenho estudado, né? Tô fazendo uma formação. Mas, E o Viktor Frankl é um cara que vale a pena estudar, assim, quem gosta de filosofia. Eu vejo que o Viktor Frankl ele foi um cara que ele conseguiu trazer a filosofia grega na prática clínica. nunca li o Viktor Frankl. Já vi, eu tenho até Não, um leu sentido... o Homem em Busca de Sentido, que é o inicial dele, você já vai ter um impacto assim, bem profundo assim, sobre a Muito bom, vida, porque ele então. traz muita coisa. Né? Então até o termo logoterapia ele pega do grego e Sim, ele trabalha a ideia do nous também, que é aquela ideia um termo grego também. Então é um cara que vale a pena estudar. Vale a pena compreender, assim, e bem enriquecedor. como tu estava falando de Aristóteles, você estava com uma oficina, não foi? Do Ética Nicômaco? Não, eu tenho o podcast, né? Eu Ah, preciso sim, dar, sim. até preciso dar os porfins ali, mas tem um podcast que eu fui expondo a ética Nicômaco, né? Então eu trabalho o Sim, conceito de maravilha. bem ali, eu trabalho o conceito, algumas ideias metafísicas que influenciam, então eu já dou ali um pouco esse panorama, essa base para a pessoa entender. Então eu fui comentando de livro a livro, né? Sim, E então tá tudo ali. A pessoa quiser ouvir a Ética Nicômaco com comentário, eu tô comentando ali, me aventurando a comentar, organizando as ideias, mais ou menos o que cada livro fala, e daí vou expondo alguns assuntos, né? Dá para ir tudo, mas vou pegando livro a livro. Tem o curso sobre os pré-socráticos, que a ideia é trazer uma história da filosofia, aos poucos, sim. assim, mas as urgências da vida nos trazem sombras sobre os nossos planos. Infelizmente, né, cara? Então a gente vai indo devagarzinho, né? E você? Então, Você tem Kleber? também um projeto? Ah, Não, fala. pode falar. Não, você ia falar alguma coisa, depois eu pergunto. Não, pode perguntar, fica à vontade, ó. Você tem também um negócio de Instituto Maior? Você tem um projeto de estudo? Como é que tá? Então, a gente tem um curso aqui. Temos 3, na verdade. São aulas já gravadas. Vou até pescar aqui mesmo, para lembrar o nome. Que a gente tem aqui como ser um bom estudante, né? Tem um curso de leitura também. E também tem aqui, ó, elementos do aprendizado, a jornada, como para ser um bom estudante, e também temos um fundamento para uma boa leitura. A gente vai começar a Academia Maiêutica, que já é um estudo mais abrangente, né, Legal. que serão com aulas semanais, ao vivo também. Então a gente vai trazendo mais uma forma mais prática e mais inteligente de estudar, né, trazendo aspectos filosóficos, históricos e também da própria literatura e teologia para agregar, né, nos estudos, como a pessoa pode ter um Excelente. desenvolvimento intelectual um pouco mais maturado, mais amadurecido. Excelente. Não, excelente, cara. Bom, acho que é isso aí, Então, né? Kleber, cara, valeu mesmo pelo esse papo. Fico muito feliz Vamos fazer outros de... aí. Não, oxe, só vamos. No dia que você quiser ir, estamos abertos para o convite, cara. Muito obrigado mesmo. Foi uma live muito esclarecedora, né? Tanto aquela daquela aula lá na Frata, quanto aqui também.
né? Acho Beleza. que esse bate-papo aqui foi mais uma aula sua para mim e para a galera que está assistindo aqui, do que apenas uma conversa, cara. Ah, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Foi bom. É bom. Falar de filosofia sempre é bom. Muito bom mesmo. E aí que hora é essa aí? Já vai dar 1h da manhã? Vai dar 1h já. Tô aqui, né? Tô aqui igual a coruja da filosofia, só olhando o raiar das sombras aqui. A Minerva, né? Não tem a Minerva? É, a Minerva. O Hegel falava da coruja. Ali, então, cara, observando valeu mesmo. As sombras do mundo. Então, não sei se daqui a pouco ou amanhã eu vou deixar a live lá também no YouTube. Aí, se quiser, já pode mandar lá no teu site, se quiser. Beleza. Não, foi excelente. Fechou? Obrigado pelo convite, cara. A gente pode fazer outras aí, sem problema. É um assunto aí, a gente fala. Bora ver. Tranquilo. Por mim, já podemos fazer qualquer dia aí, se você quiser. Não, só marcar. Marcar outra aí. Se o pessoal quiser, valeu. Às vezes o cara fala, não aguento mais ver esses caras, pelo amor de Deus. Né, velho? Pra galera que tá aqui também, valeu, pessoal, por ter acompanhado essas 2 horas e quase 3 horas, né? Não, 2 horas. Antes de começar, eu ficava pensando, cara, será que eu vou ter o que falar? Falou muito, cara, muito bom mesmo. Muita coisa boa. Cara. Valeu, cara, abração, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês também, pessoal. Todo mundo aí, um abraço. Valeu. Falou, tchau. Aqui, ó, vai ter assassinato de grilo ao vivo. Vou gravar aqui, depois eu mando. Pelo amor de Deus, esse grilo, cara. Vou postar nos stories. Foi o nosso background aqui, feito sonoro. O cara nem fala, rapaz. Valeu, gente. Tchau. Tchau.